Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado, Fábio, por ter nos ajudado aí com esta oferta. Obrigado, meus irmãos, pela cooperação e louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje eu vou falar aos irmãos no tema Verdades Essenciais da Missão. Verdades Essenciais da Missão. E o texto que eu vou usar como base é Romanos, capítulo 1. Por favor, se você tem a sua Bíblia, seja online, ou seja aplicativo, ou seja em papel, deixa aberto em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Antes de falar nesse tema, eu quero orar mais uma vez com você e pedir a direção de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, eu peço a Ti, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza durante a leitura e a explanação desta palavra. Nós somos humanos, limitados, falhos, mas o Senhor é perfeito e o Teu Espírito é o Espírito que nos ilumina diante da verdade da palavra. Fala conosco e nos molda segundo o Teu querer. Abençoa cada um que está aqui, abençoa aqueles que não puderam estar, mas estão assistindo esse culto online, e abençoa o culto infantil que está acontecendo ali no salão social, e o culto que está acontecendo no berçário. Abençoa, ó Pai, essas 3 reuniões, e nos ajuda agora, Pai, a compreender a verdade da Tua palavra, e poder tomar uma posição de fé diante dela. Eu oro, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Qual que é o tema mesmo? Já esqueceu, né? Verdades essenciais da missão. Qual que é o tema mesmo? Você sabia que em 1974, na cidade de Lausanne, na Suíça, aconteceu um grande congresso chamado de Congresso Internacional de Evangelização Mundial, onde compareceram ali líderes eclesiásticos representando mais ou 150 países em Lausanne, na Suíça, em 1974. Billy Graham foi um dos pregadores deste congresso. O propósito do congresso foi o de discutir o futuro missionário da igreja, ou seja, a evangelização ou o avanço na evangelização mundial. Irmãos, esse congresso deu bons resultados. O evangelho de fato avançou. Uma nova visão foi aberta. Até no Brasil, a Igreja Batista avançou bastante depois deste congresso. No mundo, houve um avanço do evangelho, mas um dos resultados do congresso de Lausanne foi o que é conhecido como o Pacto de Lausanne. Ficou definido ali então esse pacto, conhecido como Pacto de Lausanne, o qual sintetiza a missão da igreja da seguinte forma: o propósito de Deus é oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda a criatura em todo o mundo. O propósito de Deus é oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda a criatura em todo o mundo. Ou seja, a missão de Deus é o mundo.
O método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é hoje. Por isso, meus amados, o meu objetivo hoje, aqui essa noite, será o de fortalecer a nossa convicção missionária por meio da meditação de Romanos capítulo 1. Vamos, portanto, ao texto. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Palavras aqui do Evangelho, escrito pelo apóstolo Paulo. Sou devedor. Paulo não pagava as contas, ficava devendo para todo mundo. Não, não é isso. Não é isso que ele devia. Ele diz, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. A dívida de Paulo é que ele queria pregar o Evangelho para quem ainda não tinha ouvido do Evangelho. E por isso ele diz no versículo 16, leia com atenção, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Leiamos todos numa só voz. No 3, 1, 2, 3. Por não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém, glória a Deus. Paulo continua, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, em seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Até aqui, meus irmãos. O contexto da carta de Romanos é o seguinte: Paulo escreveu essa carta da cidade de Corinto, quando estava em Corinto, no ano de 57. Estando em Corinto, o apóstolo Paulo encontrou uma irmã chamada Febe, que estava de passagem em Corinto e estava indo para Roma. Paulo estava indo para Jerusalém levar uma oferta para os irmãos carentes de Jerusalém. Aproveitando o momento, a oportunidade, Paulo então escreveu esta carta e despachou-a por mãos de Febe para os irmãos de Roma. Paulo não conhecia a igreja de Roma, era uma igreja nova, já estava se despontando em importância. Paulo então escreve esta carta com dois objetivos. Primeiro, para fortalecer a fé desses irmãos e também para desafiar a igreja de Roma a cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo enfatiza que a prioridade diária da igreja é anunciar a Cristo aonde ele ainda não fora anunciado. Romanos capítulo 15, versículo 20.
No versículo 1, Paulo se apresenta como servo de Jesus. A palavra servo aqui, na língua original que a Bíblia foi escrita, que é o grego, significa literalmente um escravo de Jesus. Um escravo de Jesus. Chamado, e ele diz, chamado por Deus para ser apóstolo. E apóstolo significa enviado. Então, Paulo, eu fui chamado para ser um enviado, um emissário do Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma que nem todos da igreja são chamados para ser apóstolos. Tem um chamado de Deus para ser apóstolo, e nem para ser profeta, e nem para ser evangelista, pastor e mestre na igreja. Porém, meus amados irmãos, todos os crentes têm um chamado de Deus para ir ao mundo e anunciar as boas novas do reino. Amém, irmãos? O nosso chamado em Cristo, portanto, não é geográfico, ele é funcional. Ou seja, o nosso chamado em Jesus, ele não diz para onde devemos ir, mas diz o que nós temos que fazer. O nosso chamado em Jesus não diz o que nós, para onde temos que ir, exatamente, um lugar geográfico, mas diz quem nós somos e o que nós temos que fazer. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, coloca para mim, Romanos 15, 20, deixa bem claro o que é que a igreja tem que fazer e para onde a igreja deva ir. Ele diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não tivesse edificando sobre alicerce de outro. Meus irmãos, o nosso chamado em Cristo nos qualifica como missionários. E para onde é que nós vamos? Para onde nós devemos ir? Nós vamos para onde estiver qualquer pessoa que ainda não ouviu do evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ou seja, aonde existir uma pessoa que não tem ouvido do evangelho, aí é o campo missionário da igreja de Jesus. Portanto, irmãos, diante da importância e relevância da missão, eu quero, por meio desse texto aqui de Romanos, que eu acabei de ler, fortalecer também a convicção missionária dos irmãos, fortalecer a convicção missionária e bíblica aqui na nossa igreja. E eu quero falar especificamente hoje sobre as 3 verdades essenciais da missão. 3 verdades essenciais da missão. E a primeira verdade essencial da missão que eu quero falar hoje à noite é que a mensagem missionária é o evangelho. A mensagem missionária é o evangelho. Versículo 16, coloca para mim, por favor. Romanos 1,16. Diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, o poder de Deus para a salvação da humanidade é o que, irmãos? É o evangelho. É o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meus amados, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe missões sem a pregação do evangelho. Pegou? Não existe missões sem a pregação do evangelho. Qualquer coisa que a igreja fizer, seja filantropia, coisa boa, seja qualquer outra atividade que a igreja fizer, mas que não pregar o evangelho, não constitui, não representa, não qualifica uma obra missionária. Os irmãos entenderam, sim ou não? Você saberia definir o que é o evangelho? Saberia definir o que é o evangelho? Complete a frase: o evangelho é. Para o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro nas suas cartas, que pregar o evangelho é pregar a Cristo. Aliás, ele intercala esses 2 termos. Ora ele fala pregar o evangelho, ora ele fala estou pregando a Cristo. Portanto, pregar o evangelho é falar de Jesus. Pregar o evangelho é
falar de Jesus. Pregar o Evangelho é anunciar o nome de Jesus. O Evangelho, ele não é uma denominação religiosa. O Evangelho não é uma igreja denominacional. O Evangelho, ele não é anunciar uma doutrina de uma igreja. O Evangelho não é anunciar e ensinar rituais. O Evangelho, ele é Jesus. O Evangelho é Jesus. Não é meu costume falar aqui, né? Mas quase que eu falei. Olha para o irmão do seu lado e diz: o Evangelho é Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz aqui na carta dele, no versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho. Aquele que pregar o nome de Jesus, de alguma forma ou de outra forma, ele poderá ser ridicularizado, poderá ser desprezado. Vocês que têm o costume de pregar o Evangelho na empresa que você trabalha, você já foi desprezado. Você que tem o costume de pregar o Evangelho nas reuniões familiares, você já foi pregado, desprezado e talvez até ridicularizado. Se você pregar o Evangelho, você vai ser questionado. Se você pregar o Evangelho, você vai ser resistido. Se você pregar o Evangelho, você poderá até mesmo ser perseguido. Você já percebeu? Não sei se você já percebeu, mas havia uma certa relutância nos discípulos de Jesus em se definir como seguidor de Jesus. Isso às vezes até nos incomoda. Pedro negando Jesus. Alguns seguindo Jesus de longe. Na hora no vamos ver, alguns recuaram. E você aí fala: mas esses discípulos aí, eles são muito ponta firme. Não, mas sabe por quê, irmãos? Não devemos julgá-los. Não devemos julgá-los. Eram santos homens de Deus, escolhidos por Jesus para serem enviados. Um certo pregador, não vou citar o nome, um pregador também, um outro que gosta de pregar muito engraçado, numa pregação que eu estava ouvindo, é um trecho de uma pregação que eu estava ouvindo dele, ele falou: os discípulos de Jesus eram um bando de pateta. Não, não eram não. Não eram não. Eles merecem todo o nosso respeito. Sabe por quê, irmãos? Porque o chamado desses homens não foi para batizar numa igreja, frequentar um culto por domingo e de vez em quando contribuir financeiramente. O chamado deles foi para morrer. Antes ser torturado, perseguido, ridicularizado, torturado de uma forma terrível e depois morrer de uma forma horrenda. Um dos apóstolos foi fritado no óleo quente, vivo. Outro foi cerrado ao meio. Um deles foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns irmãos nossos do primeiro século foram cobertos de piche, fincados numa estaca para iluminar a corrida de cavalo do Império Romano. Quantos de nós aqui que estamos sentados nesses bancos aceitaríamos esse convite de Jesus? Fala a verdade. Você ia bloquear Jesus no WhatsApp, cancelar, bloquear ele no Facebook, falar: vou achar um outro menos doido para me seguir, porque essa proposta aí está difícil demais. Não julguemos os apóstolos, porque o chamado deles foi para morrer. O único que não foi martirizado, mas foi perseguido e torturado, foi o apóstolo João. Meus amados, a pregação do Evangelho, naquela época de Paulo, Paulo foi decapitado, cabeça cortada com uma espada. A pregação do Evangelho confronta a religião judaica, confrontava a filosofia grega, e também confrontava o sistema político romano. Quando não era o romano que estava perseguindo, era o judeu. Quando não era nem o judeu, nem o romano, era o grego. Por isso o apóstolo Paulo, você está entendendo? Paulo não vivia no contexto que nós vivemos aqui. Você fala: eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, eu não tenho receio de pregar o Evangelho. E mesmo assim, de repente, só porque alguém está meio com a cara ruim, a gente já recua e fala: não vou pregar não, o ambiente não está legal. Não, irmãos, não era esse o contexto igual o nosso que Paulo falou isso.
ele falou isso num lugar que as cabeças realmente eram cortadas. As pessoas morriam por pregar o Evangelho. Dentro deste contexto, o nosso querido irmão, apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho de pregar o Evangelho. Entendeu agora? Sim ou não? E é o mesmo que Paulo diria aqui, olha, se o Evangelho é anunciar Jesus, não se envergonhar do Evangelho é não se envergonhar de falar de Jesus. Quem se envergonha de pregar o Evangelho está se envergonhando do nome de Cristo Jesus. Quem não crer no Evangelho não crê em Jesus. Quem questiona o Evangelho não está questionando um pastor, não está questionando uma igreja, não está questionando uma doutrina. Quem questiona o Evangelho está questionando a veracidade do Cristo ressurreto. Paulo diz também: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. E aqui, irmãos, o que nós precisamos compreender bem é o seguinte: primeiro, Jesus é poderoso para salvar todo aquele que crê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus tem o poder para perdoar as culpas do mais vil pecador. Jesus tem o poder para salvar o pior dos pecadores. Jesus tem o poder para salvar aquele que crê. Segundo, o Evangelho jamais será derrotado no mundo. Amém, irmãos? Porque o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho é Cristo Jesus, e Jesus nunca será derrotado. Pode ser perseguido, pode se enfrentar os leões, mas nunca será derrotado. Em qualquer época, em qualquer cultura, o Evangelho sempre triunfará. É como aquele cântico tão bonito que nós aprendemos: nada parou a igreja. Amém, irmãos? Terceiro lugar, o Evangelho não é o plano da igreja para a salvação do mundo. O Evangelho é o plano de Deus para a salvação da igreja. Quarto, o Evangelho precisa ser pregado a todos os que ainda não ouviram. É o texto que nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 20. Precisa ser pregado a quem ainda não conhece o Evangelho. Meus amados irmãos, se não pregarmos o Evangelho, estaremos desobedecendo uma ordem direta do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda verdade essencial que eu quero destacar nesse texto, segunda verdade essencial da missão é a seguinte: a humanidade está perdida e condenada. A humanidade está perdida, condenada e precisa de salvação. Versículo 18 de Romanos capítulo 1, até o versículo 21 diz o seguinte, olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. O que é revelado dos céus, irmãos? A ira de Deus é revelada dos céus contra quem? Contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça, versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. E o 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Desta forma, tais homens são indesculpáveis. Meus amados irmãos, observe claramente que o texto diz que a ira de Deus não é contra os homens, não é contra a humanidade. A ira de Deus é contra a impiedade e a injustiça cometida pelos homens. A humanidade está corrompida em relação à santidade de Deus. O homem falhou em ser aquilo que Deus o criou para ser. Versículo 19 a 20, diz que mesmo Deus tendo se revelado, e é muito interessante porque o texto diz aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus se revelou. Deus se revelou. Apesar de Deus ter se revelado desde o princípio, por meio da sua criação, seu eterno poder,
Ele não está falando só da criação do planeta, mas de todo o universo. Uma hora que você tiver um tempo, tem alguns vídeos no YouTube que são bem interessantes, que falam sobre o tamanho do universo. Coloca lá no YouTube, não agora, né? Uma hora depois, mais tarde. Coloca lá, qual é o tamanho do universo? Veja o tamanho do universo. É impossível alguém olhar para a maravilha da criação de Deus no macrocosmo, no microcosmos, e não entender que há um poder por trás de tudo isso. Mas mesmo diante desta clara revelação de um poder tremendo de Deus, alguns negam e duvidam, mas são indesculpáveis. O homem, de diversas maneiras, continua se corrompendo. E sabe, meus irmãos, aqui está a necessidade da pregação do Evangelho. O homem precisa voltar-se para Deus, pois no seu estado atual de impiedade e perversidade, ele está condenado, debaixo da ira de Deus. O missiólogo Ronaldo Lidório falou sobre a necessidade do Evangelho no mundo. Eu vou ler o texto para os irmãos terem uma ideia do tamanho da missão. Em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ronaldo Lidório, num artigo que eu li sobre missões que ele escreveu, num dos trechos ele disse o seguinte: na África, há mais de 40 milhões de africanos que ainda não ouviram nada do Evangelho. Na América Latina, 1/3 das línguas faladas ainda não tem uma palavra escrita na sua língua da palavra de Deus. No Brasil, há mais de 17 mil comunidades ribeirinhas indígenas que nunca ouviram do Evangelho, mais de 17 mil comunidades. No sul do Brasil, tem poucas igrejas. Não só tem poucas igrejas, mas tem pouco avanço do Evangelho no sul e grandes necessidades. Não sei se você sabe, mas nós somos batistas. E as pessoas sempre perguntam, que tipo de batista? Nós somos do tipo batista regular. Não, a nossa igreja chama-se Igreja Batista Regular. É a nossa denominação. Temos a maior parte das nossas igrejas no Ceará, Amazonas, Bahia, Natal, Rio Grande do Norte. O maior núcleo das nossas igrejas estão lá na região do Norte e Nordeste. Aqui em São Paulo tem um bom núcleo. Mas é interessante que Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se não me engano, nós temos 3 igrejas. Mas não é só a nossa denominação que é fraca, todas são fracas no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, até algum tempo atrás que eu fiz uma pesquisa, tinha uma cidade, coisa de 30 mil habitantes, que não tinha nenhuma igreja evangélica, de tipo nenhum. Nenhuma. Rio Grande do Sul. Recentemente saiu uma notícia no jornal que foi levantado lá no Rio Grande do Sul a maior estátua, não sei se é do mundo, eu acho que é a maior estátua do mundo em honra a Satanás. Então há grandes necessidades e há muita resistência. Ainda falando nisso, ainda no Brasil há mais de 100 etnias indígenas sem a presença missionária e mais de 180 etnias indígenas sem uma igreja local entre eles. A Europa vive hoje a fase que os missionários chamam de fase pós-cristã, aonde pregar o Evangelho não é uma tarefa fácil, é uma das tarefas mais árduas do mundo. Não porque é proibido pregar na Europa, é porque os europeus não querem nem saber de Jesus. Não querem ouvir. Alguns pensam que a África e a Amazônia é um lugar difícil para o missionário ir. Mas não é. Difícil, irmãos, é pregar o Evangelho na Europa, porque na África eles sentam em volta do missionário para ouvir do Evangelho, mas lá na Europa eles não querem e ainda ridicularizam o evangelizador.
O islamismo cresceu 500% no mundo nos últimos 5 anos. O budismo cresceu 100%, o hinduísmo 70% e o cristianismo apenas 45%. O islamismo hoje é a religião predominante em 43 países do mundo. Os islâmicos têm como alvo se tornar a religião mais ativa na Suécia, França e Inglaterra nos próximos 20 anos. E como eles fazem isso? Não sei se você sabe que é uma das estratégias que eles usam. Enquanto os europeus não querem ter 0 filhos por família, os muçulmanos têm de 5 a 7 filhos. Meus amados, o mundo inteiro está crescendo em impiedade e perversão entre os homens, como diz o texto. E entre esses pecados, o apóstolo Paulo, no versículo 26 e 27, destaca a perversão sexual, muito em evidência nos dias de hoje. Entre eles, ali, o pecado do homossexualismo. Versículo 26 e 27. A Bíblia é muito clara em dizer que o ser humano está condenado por causa dos seus pecados. Por isso, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que a obra missionária ela é imperativa, intransferível e inadiável. Imperativa, intransferível e inadiável. E a terceira verdade essencial da missão que eu quero destacar é a seguinte: a salvação é unicamente pela fé. A terceira verdade é: a salvação é unicamente pela fé. E com isso eu quero dizer, irmãos, que não existe missões sem a pregação que gera a verdadeira fé e que salva o perdido. Não existe missões sem o Evangelho. Não existe missões sem um coração cheio de amor por quem está perdido. Não existe missões sem a fé que salva. No versículo 19, o apóstolo Paulo disse: Deus se manifestou. Ninguém, irmãos, vai ser salvo ou foi salvo porque teve a capacidade em si mesmo de compreender quem é Deus. Ninguém foi salvo porque a igreja teve a capacidade de explicar quem é Deus. Ninguém foi salvo porque alguma doutrina discerniu a pessoa de Deus. A verdade é que nós fomos salvos porque Deus se manifestou em graça a nós. Amém, irmãos? Versículo 17 diz: o justo viverá pela fé. Presta atenção. Só haverá justiça e só haverá vida se houver fé. Só haverá justiça e só haverá vida se houver fé. Eis aqui, irmãos, o melhor e mais claro resumo do Evangelho. Quem por fé crer em Jesus será justificado dos seus pecados e receberá o dom da vida eterna. Vou repetir. Quem por fé crer em Jesus será justificado dos seus pecados e receberá o dom da vida eterna. Martinho Lutero, um monge perdido, se converteu a Cristo quando entendeu este versículo. Diz a história que Martinho Lutero estava pagando uma penitência, subindo de joelhos uma escadaria. Em cada degrau ele recitava um trecho, subia mais um degrau de joelhos. Quando ele estava ali no meio daquela escada, ele recitou este versículo: porque o justo viverá pela fé. E ele teve um insight, uma iluminação, e ele entendeu que o que ele estava fazendo não o salvaria, porque o que salva é a fé em Cristo Jesus. Diz que Martinho Lutero deu um pulo e disse: estou salvo, porque a salvação é pela graça e pela fé. Amém, irmãos? Por isso Deus nos ordena: preguem o Evangelho. Porque Deus convida o pecador a ter fé. Mas a fé, disse o apóstolo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela
palavra do Senhor. Não existe uma terra, melhor dizendo, não existe na terra uma ação mais poderosa do que a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho transforma, irmãos, o pior pecador que existir nesta terra num adorador de Deus. Amém? Portanto, não existe missões sem a pregação do Evangelho. Não existe missões sem um profundo interesse na situação de quem está perdido. E não existe missões sem a pregação que gera fé, a verdadeira fé que salva o perdido. Irmãos, quero concluir com o seguinte pensamento. Nós não podemos, como igreja, nem pensar em recuar. Nós, muito menos, pensar em desistir. A tarefa é nossa. Ela está diante de nós. Foi dada a nós pelo próprio Cristo, que é o nosso Senhor. Portanto, nós precisamos continuar avançando. Quando, em algum momento, me bate uma certa distração, não vou dizer desânimo, porque eu nunca desanimei de pregar o Evangelho, e nem mesmo um cansaço, talvez um pouco de cansaço, mas às vezes até uma distração a respeito qual é a missão da igreja, e Deus me manda um texto como esse e diz: filho, alerta, nunca pense em desistir e nunca pense em recuar, porque a missão está diante de você, a missão foi dada por Jesus. A tarefa é nossa, e nós precisamos continuar avançando. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Essa é a nossa tarefa. Que você e eu possamos nos sentir encorajados, desafiados, diante desse texto que ele é tão rico, pesado de se ler, mas é a verdade de Deus exposta diante da sua igreja. E o que eu digo para os irmãos nessa noite não é: irmãos, não vamos desanimar, porque eu acho que crente não desanima da missão. Não vamos nos cansar, porque eu acho que nós não temos esse direito. O que eu digo para a igreja hoje é: não vamos distrair a nossa cabeça com esse mundo. Não vamos nos distrair daquilo que é o essencial para nós. Não existe missões sem a pregação do Evangelho. Qualquer ação da igreja no mundo que não contenha o anúncio do nome de Jesus não é missões. Pode ser qualquer outra coisa e pode ser uma coisa boa, mas não estaremos cumprindo o ID de Jesus. Entendeu, irmão? Vamos orar então. Baixe sua cabeça. Senhor, nos ajude, Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Traga à nossa igreja uma visão renovada da missão. Ó Pai, falamos da necessidade do mundo, mas eu sei que aqui no distrito do Ouro Verde tem pelo menos 150 mil almas, 150 mil pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. E essa é a nossa missão mais perto aqui, mais próxima. Nos ajuda, Pai. Reacende o fogo em nosso coração. Reaviva o dom que há em nós. Renova o teu chamado, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que se algo relevante vai acontecer no coração dos irmãos aqui essa noite, não é por minha palavra, mas é pela palavra que o Senhor colocou na minha boca, e pela palavra que o Senhor revelou a nós, e pela ação do teu Espírito Santo. Pai, renova-nos na visão missionária, incomoda-nos em nossa zona do conforto, e nos ajuda, Deus, a continuar avançando,
sem nunca desanimar. É o que eu te peço nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.